Dados brutos nas mãos do STF. André Mendonça contra a resistência da Polícia Federal. E o que pode estar escondido no caso do INSS? Mas tem uma pergunta que eu acho que todo brasileiro ele deveria fazer. Esses dados, eles são íntegros? Bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos reagir a esse vídeo do Dr. Deltan Dallagnol. Olha o que ele está falando. Pode comemorar, pode celebrar, porque André Mendonça vence a queda de braço com a Polícia Federal e pega o Lulinha. Mendonça ganhou. Essa é uma notícia boa para animar o nosso dia, para animar o começo desse final de semana. Pode comemorar aí. Gente, para quem não sabe, teve uma briga aí feia entre o ministro André Mendonça de um lado e a Polícia Federal do desgoverno Lula do outro lado. E o ministro ganhou. A Polícia Federal passou agora mais uma semana transferindo um monte de coisa para o gabinete do André Mendonça, os dados brutos das investigações do INSS. E dentro desse pacote estão os dados bancários do filho do presidente. Leia aqui comigo que saiu nessa matéria aí da Bela Megali no jornal o Globo. Aí o Mendonça altivo, com a cara de quem sabe o que tá fazendo a coisa certa e vai até o fim. O ministro do Supremo, André Mendonça, venceu a queda de braço com a PF sobre os dados das investigações dos desvios do INSS. A briga aqui decorreu do que ele pediu. O Mendonça ele não quis simplesmente aquele relatório pronto que a PF entrega. Ele quis o que embasou o relatório. E mais, ele exigiu material bruto e indexado. O que quer dizer? O banco de dados inteiro, do que foi apreendido do celular, computador, de todas essas pessoas, e isso com uma ferramenta de busca, tipo um Google, para você ali e encontrar o que você precisa no material. Para você poder digitar um nome e aí ver tudo o que aparece sobre aquele nome. É aqui que eu quero parar. Porque a expressão mais importante desse vídeo talvez não seja o nome Lulinha, mas sim o que ele falou. Os dados brutos. E para quem não está acostumado com uma investigação policial, isso significa, de maneira simples, ter acesso ao material que está atrás, ou seja, que está por trás da conclusão apresentada em um relatório. Ou seja, esses dados brutos, eles são muito importantes, porque existe uma diferença enorme entre alguém apresentar algo para você e você ter acesso aos dados brutos, ou seja, tudo que aconteceu. Porque um relatório só vem um resumo. Agora, nos dados brutos, você consegue todas as informações, o fato, o passo a passo, entende? Aí dentro desse banco de dados estão, por exemplo, aquelas mensagens do celular da Roberta Lussinger, que é próxima do Lulinha, e dentro dessas mensagens se descobriu aquele pagamento pro Marcola, os pagamentos das contas do Marcola. Você lembra? Foi estopim de uma crise que, aliás, tirou o Marcola, que era chefe de gabinete do Lula, da campanha de reeleição do Lula. E ele fez isso, o Mendonça fez isso, porque ele desconfia da própria Polícia Federal. A Bela Megali, ela escreveu e foi no ponto. Desconfiado de que integrantes da corporação estariam vazando parte desse material para o Palácio do Planalto e sendo lenientes em algumas frentes, André Mendonça quis ter acesso ao material para fazer uma espécie de monitoramento das investigações da PF. Ou seja, o relator do maior escândalo de desvio de dinheiro de aposentado da história desconfia que gente de dentro da própria PF está entregando a investigação de mão beijada para o Planalto, para o Lula, levando informação para o Lula e pegando leve em algumas frentes, protegendo, blindando. Agora eu entendi porque isso me chamou tanta atenção. Imagine comigo. Imagine que você tenha milhares de documentos, milhares de mensagens, milhares de arquivos, diversas informações apreendidas durante uma determinada investigação. Se tudo isso estiver organizado e indexado, você consegue procurar determinado nome, verificar se aparece algo relacionado à pessoa que está sendo investigada, e isso pode facilitar muito o trabalho de quem está supervisionando a investigação. Mas tem um porém aqui. Aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. Ter acesso a dados não significa automaticamente que alguém é culpado. O dado precisa ser analisado, precisa ser contextualizado e, principalmente, precisa ter autenticidade preservada. Ou seja, não pode sair divulgando aí nas redes sociais, nos jornais, entendeu? Ou seja, quem está em posse desses dados, que no caso seria o André Mendonça agora, ele não pode, ele sabe, né, que não pode sair compartilhando esses dados. Senão, pode acabar sujando uma prova que até então ela é limpa. E agora vamos para a reação da PF, gente, que é reveladora. O diretor-geral Andrei Rodrigues, que é o chefe da Polícia Federal indicado pelo Lula, e a cúpula da corporação classificaram a ordem do Mendonça como uma ingerência do ministro. E aí pediram que a Advocacia Geral da União fosse a justiça contra a decisão do Mendonça. Só que a Ju, ela não respondeu formalmente, e aí a Polícia Federal entendeu que não tinha saída e cumpriu. A polícia que investiga o roubo dos aposentados, ela pediu socorro, gente, pro governo Lula, para não entregar o material pro juiz que cuida do caso. Rapaz, aqui agora chegamos a um ponto muito delicado. E é muito delicado mesmo. Porque uma coisa é dizer que houve uma decisão judicial determinando o acesso aos dados. Outra coisa é afirmar que integrantes da Polícia Federal, eles estavam vazando informações e sendo lenientes. Isso é uma acusação muito séria e precisa de provas. Não estamos aqui para acusar ninguém, estamos aqui interpretando os fatos. Eu não vou aqui transformar uma suspeita em um fato. Eu quero é que você me responda.
Se existe desconfiança sobre a condução de uma investigação desse tamanho, ou seja, investigação do INSS é algo gigantesco, então é pertinente que eu te faça uma pergunta aqui. Quem fiscaliza está sendo investigado também? Vou perguntar de novo. Quem fiscaliza é quem está sendo investigado? Porque se for, tá tudo errado. Não pode. Um juiz, ele não pode ser a vítima e o autor da ação ao mesmo tempo. Para não ter que mostrar a investigação para o juiz. Se você não tem nada a esconder, você entrega os dados e pronto. Mas mais do que isso é cumprir a lei, a ordem judicial. Quem briga para não entregar prova está preocupado com o que a prova mostra e está afrontando a justiça. Rapaz, isso que falou faz sentido. Ou seja, por que ele estaria brigando para não mostrar prova? Porque a Polícia Federal, eles não querem provar algo. Ou seja, a função deles é apenas essa. É apenas, não é uma das funções deles. Ou seja, eles não querem. Tem algo errado aí. E como a gente viu na Lava Jato, é assim como a investigação morre. Não é com escândalo, com o investigador pegando leve. Não, desculpa. Não é com escândalo, é sim com o investigador pegando leve. É sim com o papel andando devagar. E é sim com o caso apagando sozinho. De inércia. Inércia. Parado. No STF, as investigações da Lava Jato, elas andaram devagar, como se elas estivessem a galope montadas sobre uma lesma. Foi isso que aconteceu. Olha só, aqui eu acho que precisamos separar, né, a emoção de direito. A Polícia Federal é uma instituição importantíssima no Brasil. Aqui não temos dúvidas. Sabemos já das inúmeras prisões que eles fazem todos os anos. Já prenderam políticos, já prenderam todo mundo que mereceu ser preso. E uma investigação criminal, ela não pertence ao governo que está de plantão. Por exemplo, a Polícia Federal de agora, ela não pertence ao Lula. Assim como a Polícia Federal do governo passado, ela não pertencia ao Bolsonaro. Ela precisa seguir a lei, correto? Então, se existe uma ordem judicial que é válida, determinando que um determinado material ele seja disponibilizado, a discussão ela precisa acontecer dentro dos instrumentos jurídicos e não pode ser simplesmente uma guerra de instituições, uma guerra institucional, onde cada órgão decide sozinho o que quer entregar e o que não quer entregar. Ah, o STF pediu isso. Ah, mas é contra o Lula, então a gente não vai entregar. Ah, é a favor do Lula, então a gente vai entregar. Não pode ter essa guerra, porque a Polícia Federal, ela trabalha para todas as partes. Ela tá ali para seguir as leis. E sou eu e você que pagamos. Sai do nosso bolso, entendeu? O que o André Mendonça fez agora foi tirar essa possibilidade da mesa, foi proteger a operação, porque agora ele tem o banco de dados inteiro nas suas mãos. Não esquece de se inscrever no canal lá do Dr. Deltan Dallagnol. E vamos continuar aqui ainda. Essa comparação que ele fez ali com a Lava Jato merece cuidado, porque cada investigação tem suas próprias circunstâncias, mas existe ali uma lição que eu acho que vale para qualquer governo, qualquer partido e qualquer instituição. Investigação precisa ter independência, a fiscalização precisa existir e ninguém deveria ter medo de descobrir para onde as provas vão te levar. Ou seja, a Polícia Federal está prendendo as provas, só que ela não pode fazer isso, ela tem que ser imparcial. Faz parte do artigo 37 da Constituição, que fala sobre os órgãos da administração pública, sobre o LIMP, né, que é legalidade, pessoalidade. Ou seja, temos que ser imparcial. A Polícia Federal ela tem que ser imparcial. Cumprimento ainda que se a prova ela for inocentar alguém, ótimo. Mas se a prova for comprometer alguém, que a pessoa responda, porque se ela fez algo legal, ela tem que responder. O que não pode acontecer é a prova ser escondida. E eu quero falar ainda que não basta ter um banco de dados. Esse banco de dados precisa ser confiável, precisa existir integridade, precisa existir uma cadeia de custódia, precisa ser possível saber de onde aquela informação ela está vindo, como ela foi obtida e se ela foi preservada corretamente. Para quem não sabe, cadeia de custódia é basicamente o registro de todo o caminho percorrido por uma evidência. Quem encontrou, quem apreendeu, quem teve acesso, como foi armazenado e quem manipulou aquele material. Porque uma investigação séria não pode depender apenas de acreditar em quem está apresentando a prova. Entende? Não pode confiar em qualquer um. Você precisa conseguir verificar a prova. Não é só o que me falaram. Eu quero ver com meus olhos. E aí que chegamos no nome Lulinha. Esse vídeo, ele afirma que as informações relacionadas a ele, ou seja, ao Lulinha, o filho do presidente Lula, está dentro desse material. Mas atenção, estar citado em uma investigação não significa automaticamente ser culpado de um crime. É justamente por isso que o acesso ao material completo é tão importante, porque aí a investigação ela pode separar fato, suspeita, contexto e eventual responsabilidade. Para finalizar, meus amigos, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero que uma investigação ela seja feita para condenar ninguém. Eu quero que uma investigação ela seja feita para descobrir a verdade. Se alguém roubou dinheiro de aposentado, de pensionista, tem que responder sim. Se alguém participou, tem que responder sim. Se alguém não participou, também precisa ter direito à sua prova e a provar a sua inocência.
E o dinheiro dos aposentados? O que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro vai voltar para o povo? Esse dinheiro ele precisa voltar para quem foi prejudicado. Por isso, eu vejo que a decisão do André Mendonça ela é muito importante, não simplesmente porque ela pode atingir apenas um lado político, mas porque ela coloca uma pergunta muito maior na mesa. Quem fiscaliza está sendo investigado? Eu estou te perguntando isso de novo, se você puder me responder nos comentários. Quem fiscaliza está sendo investigado? Por fim, meus amigos, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acredita que tem interesse nesse assunto e aguarde que em breve vou publicar outro vídeo, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.